Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição. A lição de hoje vai falar sobre a obediência nas pequenas coisas. O verso para memorizar está escrito lá em Lucas, capítulo 16, verso 10. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. E o pare e pense para a nossa reflexão. O diretor da sua escola criou uma lei proibindo a todos de orar a Deus por um mês. Quem desobedecer à regra será morto. O que você faria se essa decisão na sua escola fosse tomada? Você já tem uma pista sobre quem estamos falando? Nós vamos falar sobre Daniel. Daniel corre perigo. A história vai ficar muito interessante. Então, tinha um presidente forte que vivia na Medo-Pérsia. Ele tinha um corpo forte e saudável, mas a sua verdadeira força estava onde? Estava em outro tipo. Qual era? Aquela força que a maioria das pessoas esquece, que é o quê? A inteligência, a honestidade. Ele era sábio, cortês, obediente e de bom coração. E essas coisas compõem a força do caráter humano. Então aqui nós estamos falando sobre duas forças. A primeira é a força dos músculos, das pernas, aqueles homens fortes que lutam. E a segunda força é a força do caráter, aquele caráter incorruptível, que não é Maria vai com as outras, que é um caráter o que? Íntegro. Para Deus, é mais importante ter um caráter forte do que um físico forte. Esse homem forte se chamava Daniel. Seu chefe era o rei Dario e ele escolheu Daniel para gerenciar 120 príncipes. Então aqui nós temos, Daniel é esse aqui de cabelo preto e esses dois aqui são os outros que também gerenciavam, aqueles 120 príncipes. 3 presidentes governavam sobre esses príncipes e Daniel era um deles. Ele era o mais importante dos 3 presidentes. E é por isso que o rei Dario decidiu colocar Daniel à frente de todo o seu reino por causa da sua o quê? Inteligência, da sua honestidade, da sua justiça e porque ele era amável. Olha só quantas qualidades Daniel tinha. Vamos anotar essas qualidades aqui nesse canto amarelo da lição? Então, Daniel era sábio, inteligente, amável, carinhoso, justo e gentil. Tudo bem. Hora de pesquisar. Por que o rei Dario gostava de Daniel? O que vocês acham? Será porque ele era um homem bonito, inteligente, forte, saudável? Nós vamos aprender no decorrer da lição que não. Que Daniel ele tinha o quê? A segunda força que se destacava mais era a sua inteligência. Então, por causa dessa inteligência, dessa devoção a Deus, tudo que ele fazia, ele prosperava. Os outros 2 príncipes não concordavam que o rei tivesse colocado Daniel acima deles ou numa posição mais elevada. Mas não podiam fazer nada sobre isso. Por quê? Porque era a decisão do rei. Sentiam ciúmes terríveis de Daniel e muita inveja. E começaram a planejar um meio de neutralizar a influência dele, ou seja, deixar ele no gelo, sem influência. Mas quanto mais eles observavam Daniel, eles reparavam que o rei gostava muito dele e que ele não mostrava nenhum erro, a sua vida era uma vida boa de honestidade. E eles ficaram com mais inveja ainda porque não conseguiam achar uma maneira de derrotar Daniel. Jamais encontraremos nada de errado com Daniel, a não ser que criemos algo que envolva o amor dele para com o seu Deus. Depois de maquinar uns com os outros, vieram com um plano para se livrar de Daniel. Aí tem uma pergunta reflexiva agora na lição de hoje. Você é um Daniel em casa, na sala de aula enquanto brinca? Você é querido por seus pais, professores e amigos porque não tem culpa? As pessoas gostam de você por verem sua excelente atitude em relação a tudo?
Você alegre, agradecido, cortês e gentil como Daniel era? Olha que responsabilidade. Será que você vai conseguir, né? Se você colocar um espelho na sua frente e você olhar para você agora, você vai conseguir ver pelo menos uma qualidade que Daniel tinha? Olha só, nós temos 4 qualidades aqui. Inteligência, né? Não confunda inteligência com ser sábio, tá bom? Porque Daniel, ele era inteligente, mas quem que dava essa inteligência para ele era Deus. Então, ele era muito sábio. Ele sabia fazer as coisas com o quê? Com justiça, né? Com honestidade, tá bom? Ele era amável, justo e gentil. Se você olhar para o seu espelho agora, você verá uma dessas características que Daniel tinha? Então, agora é para a nossa reflexão, para você pensar. E se você olhar para o espelho e ver que você não tem nenhuma dessas 4 características, é hora de você começar a pensar quem é você, tá bom, pequeno pesquisador? Então, por que o rei Dario gostava de Daniel? Lá em Daniel capítulo 6, verso 3, diz assim, ó, por causa das suas grandes capacidades. Então, é isso que vocês vão responder. Capacidades. Número 2, por que os príncipes não podiam encontrar nada de errado nas palavras e ações de Daniel? Por quê? O que diz lá em Daniel capítulo 6, verso 4? Então, nós vamos preencher aqui. Pois ele era honesto. O que mais? Não era desleal. E nem o quê? Infiel. Então, agora você já sabe quais são os tipos de amigos que você vai ter ao seu lado. Se você quer ser um menino ou uma menina de caráter inabalável igual Daniel era, você precisa ser honesto, fiel e que mais? E leal em tudo que você fizer. E automaticamente, o que vai puxar para perto de você? Aquelas pessoas que também são assim, iguais a você. Tá certo? Então assim nós terminamos a lição de hoje. Um abraço bem apertado para você. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.